Estamos aqui no nosso estudo, na página 51 da Bíblia Despertar, onde nós iremos fazer uma reflexão sobre a oração da serenidade, mais precisamente relatando o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 19 ao 29. Lembrando que esse texto ele está falando quando José ele é vendido, ele é levado, através da má ação dos seus irmãos, os ciúmes, a inveja, a ira dos seus irmãos, levaram José para ser escravo no Egito. E agora, como é que José ele vai se comportar? Como é que se comporta diante de uma situação onde eu não fiz nada para merecer isso? Poderia ser a pergunta de José. Vamos para o nosso texto. A oração da serenidade diz assim: concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém. Há momentos em que a vida nos trata de maneira injusta. É possível que protestemos contra a injustiça. Façamos-nos vítimas de autopiedade. Mergulhemos uma atitude de pobre de mim ou afundemos em depressão. Nessas horas, quando a vida é injusta, no entanto, o que precisamos mesmo é de serenidade. A lição continua dizendo o seguinte: se alguém no decorrer da história tivesse de dizer que foi tratado injustamente, essa pessoa seria José. Ele era um dentre os 12 filhos, o favorito de seu pai. No seu ciúme, os 10 irmãos mais velhos de José encenaram sua morte a fim de enganar o pai. Venderam-o como escravo, sendo este levado ao Egito. Uma vez escravo, José empenhou-se em servir bem seu patrão. Rapidamente foi promovido. Então ele foi tentado pela mulher de seu patrão. E quando José se recusou deitar com ela, foi acusado falsamente de violação. Jogado na cadeia sem esperança de libertação, ele novamente fez o melhor para servir. Em seguida foi-lhe confiada a administração da prisão. Finalmente, depois de muitos anos, José foi libertado. Foi promovido à posição de primeiro-ministro do Egito. Nessa posição, José foi capaz de confrontar e perdoar seus irmãos, que o havia vendido como escravo muitos anos antes. A história está em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 45. Requer-se serenidade, coragem e sabedoria para se manter uma atitude saudável quando a vida não é justa. Não podemos mudar o fato de nosso mundo ser imperfeito e as coisas estarem muito aquém do jeito que se deveria ser. Mas nós podemos escolher as atitudes a serem tomadas. Necessitamos obter serenidade de Deus para que Ele nos ajude a encarar com otimismo as ocasiões quando somos tratados injustamente. Necessitamos de sabedoria para saber se devemos lutar com a justiça ou tirar o melhor de uma situação ruim. A concentração, serenidade, o pedir a Deus para que Ele possa nos conceder forças para conseguir modificar aquelas situações que nós temos controle. Mas, na maioria das vezes, a gente não sabe quando é que nós temos ou não controle diante de determinadas situações. E tem horas que as situações elas perdem, de fato, o controle.
E a lição ela diz que nós precisamos pedir a Deus para que Ele possa nos dar serenidade, consciência tranquila. Aí diz mais serenidade, no segundo parágrafo diz serenidade, coragem e sabedoria, ou coisas, né, importantes e ao mesmo tempo difíceis. Porque, como diz a própria lição, existem momentos em que a vida nos trata de maneira injusta. Nós plantamos e não estamos colhendo. E aí diz mais: é possível que protestemos contra a injustiça, façamos-nos vítimas de autopiedade, ou seja, criamos uma situação, começamos a reclamar, começamos a nos impor como coitadinhos, ou até mesmo afunda-se em depressão, como diz a lição. Aí a própria lição ela diz: nessas horas, quando a vida é injusta, no entanto, o que precisamos mesmo é de serenidade. Nós precisamos pedir a Deus força para entender o que está acontecendo. Uma certa feita, eu lembro que eu estava na fábrica trabalhando e estava com muitos problemas financeiros, aí a pessoa falou assim: é fácil. Eu falei: fácil? É só parar de comprar. Na verdade, quando existem coisas que você precisa de fato frear. E se você não frear, se você não se controlar e agir de forma impulsiva, os prejuízos são grandes. E alguns deles até irreversíveis. E a gente vai aprendendo com as lutas, com alguns aparentes fracassos e entender que Deus é o Deus que tem controle. E o interessante na área de recuperação, a gente vai observando que muitas das nossas atitudes impulsivas, elas promoveram a adicção, a dependência de álcool, a dependência de drogas, a dependência da jogatina. E aquele prazer momentâneo, né, da química adentrando no organismo, ela trouxe uma saciedade, um momento de tranquilidade e de falsa paz. E quando a droga, seja ela qual for, ela sai, ela evapora, o organismo ele precisa de mais para que ele possa entrar novamente nesse transe, entrar nesse sono da realidade. Mas o que Deus ele quer para nós é que nós possamos ter serenidade para encarar os fatos e assumir as nossas consequências, seja quais elas forem, e respirar fundo e sair. Na época atrás, eu consegui, ouvindo aquele conselho, parar de comprar. E eu saí daquela situação. E eu sei que com certeza não é diferente. Se você parar para ser sereno, parar para ouvir, parar para entender que Deus ele está te dando um livramento em muitas horas na sua vida. Quando você está vendo um grande muro na sua frente, aquele muro que parece ser o fim, pode ser um novo recomeço de conquista. Pode ser o momento em que você vai entender que agora você precisa de novas atitudes, novas ações. Existem coisas que você vai conseguir fazer, como diz a oração da serenidade: conceder-me, Senhor, a serenidade para aceitar coisas que eu não posso modificar. Existem coisas que eu não vou conseguir modificar. Eu vou ter que deixar. Mas existem coisas que eu preciso ter coragem para fazer, porque existem coisas que eu vou conseguir modificar. Então eu preciso ter sabedoria para distinguir uma das outras. Deus abençoe.